eu sou a professora Karen Alencar e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. E está comigo aqui a minha convidada, a professora Fran. Boa tarde, quarto ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar essa aula de língua portuguesa junto com vocês. Muito obrigada pelo convite, Pro. Eu que agradeço. Boa tarde a todos os professores que já se fazem presente na nossa aula. Eu agradeço a colaboração de cada um. Boa tarde especial para todas as crianças que estão nos assistindo. E hoje nós vamos continuar o Aprender Sempre. A habilidade de hoje é F03 LP02A. Grafar corretamente palavras com correspondências regulares, morfológico-gramaticais, U e L, verbos, AM e ão, verbos. Estamos usando esse caderno aqui, do Aprender Sempre, quarto ano, volume 1. Isso mesmo, quem ainda não recebeu o material, vai marcando aí no caderno, faça os registros iniciais e aí anotem a aula para ir acompanhando e se organizar melhor depois. Muito bem. Quem ainda não está com o material, não tem problema, nós estamos fazendo as adaptações. Você, como a professora Fran já falou, continua anotando tudo no seu caderno, assim que chegar o seu livro, se você quiser, você pode passar para o seu livro, sem nenhum problema. Se você não quiser, você tem anotadinho no seu caderno, é só você ir na página do livro, quando quiser, e confere tudo no seu caderno, certo? Nosso percurso, sequência didática 1, leitura de contos tradicionais, hoje aula 5. Análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia, reflexão sobre a língua. A nossa página hoje é a página 11. Então, aula 5 aí da sequência didática 1 do Aprender Sempre. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Para começar, então, o que é um ditado? Você, aluno do quarto ano, sabe o que é um ditado? Ditado é quando uma pessoa fala em voz alta e a outra escreve, certo? Acho que quarto ano já estão acostumados, né, a realizar várias atividades de ditados aí. Então, nessa aula, a professora fez um ditado e 2 alunos escreveram. Nós vamos ver a escrita dos 2, certo? Certo. E depois nós vamos comparar essa escrita. Então, preste bastante atenção, que tem alguns detalhezinhos bem pequenininhos no texto que vão estar diferentes na escrita de cada um dos alunos. Então, se atente bem para isso, que depois nós vamos comparar. Agora o texto vai aparecer grande e na hora de comparar o texto vai aparecer um pouco menor, porque tem que colocar os 2 textos na telinha. Então, o Marcos escreveu assim: o homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e, desde esse dia, nunca mais falou em fio ou enfiar. Então, esse foi o ditado do Marcos, né? Em relação ao conto de ontem, né? Da fiandeira preguiçosa. Isso mesmo. O outro ditado é do mesmo conto também, da fiandeira preguiçosa. E outro aluno escreveu, certo? E a Prof. Fran vai ler como que ele escreveu. Então, ditado do Paulo agora. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou bem caladinho e
esse dia, nunca mais falou em fio ou enfiar. Vocês notaram alguma diferença? Pra mim, eu não sei. Eu li, a Profran leu, eu acho que tá igualzinho o texto. O que você acha, Profran? Será que tá igualzinho, Pro? Eu achei a minha leitura muito parecida com a sua. Eu não percebi diferença na nossa leitura. Será que eles perceberam? E aí, pessoal, quem acompanhou aí os textos, né, consegue notar alguma diferença entre os ditados do Marcos e do Paulo? Estão dando boa tarde ainda, boa tarde, pessoal, sexta-feira. Mas e aí, quem notou alguma diferença? Ah, o professor William falou o verbo em L e o verbo em nu. Exatamente. E a professora Márcia notou que muitas palavras estão erradas no segundo texto. Nossa, então vamos lá ver? Vou colocar eles agora lado a lado. Tem aqui o texto do Marcos e o texto do Paulo. Eu vou pegar aqui a caneta marca-texto e nós vamos identificar quais são essas palavras que estão diferentes, certo? O homem tratou. Não foi o marca-texto, não. Então, nós conseguimos notar, né, que o homem tratou, no ditado do Marcos termina com U e no ditado do Paulo termina com L. Exatamente. De levantar imediatamente. Vestiu-se. E vestiu-se. Mas, novamente, no Marcos está com U e no Paulo com L. Às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou... Mesma questão, né? Marcos olhou, está com a letra U e do Paulo com a letra L no final. Dentro do caldeirão, viu... Temos um padrão aí, né, Pro? É um padrão. O Marcos, eu acho que ele gosta de usar o U e o Paulo parece que gosta de usar o L. Mas e aí, qual que será que tá certo? Vamos ver isso Já. daqui a pouquinho nós vamos ver. Quem será que já percebeu essa regra ortográfica, né? A professora Ivone disse que a aluna Lorena já grifou todas as diferenças aí das palavras. Muito bem, Lorena, por essa participação. Com espanto, um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego. Perdeu isso e perdeu com L no texto do Paulo. Pensando que se havia descuidado e lhe cabia a culpa por esse desastre. Então, ficou... Mais uma diferença aí na palavra ficou. Bem caladinho e, desde esse dia, nunca mais falou em fio ou enfiar. Ó, o Raul, da professora Juliana, disse que no ditado do Marcos, as palavras terminam com U, e no ditado do Paulo terminam com L. Essa foi a diferença que ele percebeu aí. Muito bem observado. Parabéns, você está bem atento à aula. É exatamente essa a comparação que nós vamos fazer. O Marcos usou U. Vou trocar aqui. E o Paulo usou o L. Certo? Ó, a professora Vilma falou que é como se fosse um jogo dos 7 erros. Até porque tem 7 erros aí no texto, coincidentemente. Parecido. Agora, por que será que as crianças se confundem quando vão escrever essas palavras? Será que é por conta do som? Será? E aí, por que será que confunde? Ó, a professora Márcia falou, porque o som das palavras são iguais, né? Isso mesmo. Então, anota aí no seu caderno que tem essa pergunta lá. Porque o som
das palavras são... Então foi por isso, né, que quando você leu o ditado do Marcos e eu li o ditado do Paulo, ouvindo não parecia ter diferença alguma. Exatamente, por isso que eu falei, acho que tá tudo igual. Eu li e tava aparecendo o mesmo som de quando você leu. E aí, enquanto você estava ali grifando as palavras, um estudante falou que o erro está na ortografia. Exatamente. Isso é uma regra ortográfica. Tem palavras que nós usamos regras, como essa que nós vamos aprender na aula de hoje, e tem palavras que não têm regras, que são irregulares. Sabia disso, prof. Fran? Não sabia, professora Karen. E aí, o que a gente faz com essas palavras? Escreve do jeito que quiser? Acredito que não, né? Não, não pode. Aí a gente tem um instrumento que depois, mais pra frente, nós vamos conhecer, que se chama dicionário, que eu acredito que vocês já conheçam. E aí, quando são irregulares as palavras, nós temos que usar o dicionário, né? Muito legal. Algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Eles já responderam, né? Sim, eles falaram que o Marcos, né? Então vamos colocar aqui que sim, que é a primeira pergunta. E quem foi? O Marcos. Isso, a Helena colocou Marcos. Teve bastante professor que também colocou Marcos, mas a Gabriela, aluna, também colocou Marcos. Muito bem. Então vamos colocar aqui, ó, Marcos. Ele conseguiu escrever todas as palavras corretamente, certo? Observe a escrita das palavras. Tratou, vestiu, olhou, viu, perdeu, ficou, falou. O que essas palavras têm em comum? Eu acredito que eles sabem, porque eles já colocaram várias vezes aí no chat. Sim, eles perceberam a diferença entre um texto e outro, um ditado e outro. E aí, ó, estão respondendo o verbo terminado em U, com a letra U, em todas essas palavras. É isso, O que elas têm em comum? Que elas são todas... Calma aí. O aluno Hugo, da professora Zilda, falou que são verbos. Achei. Isso, a Proneuci falou. Abriu, com o no final, indica abrir alguma coisa, né? E aí, se a gente trocar a última letra, muda o significado ali da palavra. Isso que é a nossa próxima questão. Aqui nós vimos tudo que são verbos. O que são verbos? Os verbos exprimem ação, né? Alguma ação que a gente vai fazer ou algum fenômeno. Isso é o verbo. Tanto que a gente vai ver aqui, ó. Tratou. É uma ação. Você tratar bem alguém. Se vestir é outra ação. Você se vestir. E aí tem um detalhe também. Esses verbos que terminam com U, eles são classificados na terceira pessoa do singular, que é, vou colocar aqui, ó, para vocês, a terceira pessoa do singular é o ele, certo? Ah, então ele tratou, ele perdeu, ele vestiu, ele ficou, ele olhou, ele falou, ele viu. Exatamente. Se eu for para a terceira pessoa do plural, que seria eles, aí já não dá certo. Aí muda, porque aí vai ficar errado. Então, os verbos são terminados em U na terceira pessoa do singular. É importante que vocês saibam disso. Não precisa colocar assim detalhado no seu caderno, mas é sempre importante saber alguns detalhezinhos das nossas regras do português. Isso, a Profran, ela falou, né? Ele ou ela, no caso, né? Serve para... Exatamente. Aqui agora, ó, teve um spoiler. Eu ia falar que eu escrevi errado. E qual é o certo? Mas teve uma professora que já antecipou. Ó, a Proneuci já até deu a resposta ali, ó. Foi, exatamente. Vocês estão olhando no repositório o material, né? Acho que eles olharam antes, anteciparam aqui, ó. Que eu ia falar, Profran, escrevi errado, já tinha até ensaiado. Poxa.
mas anteciparam, não deu certo, né? Temos ali abril e abril. Tem alguma diferença quando a gente fala? No som, não. Mas agora na escrita muda muita coisa, Muda né? bastante. Quando eu uso esse abril que termina com U, ele é o quê? Como disseram, é um verbo. Então vamos colocar assim, ó. Abril é verbo, certo? Certo. E esse outro abril, ele é o quê? E aí, estão falando, né, que refere-se ao mês de abril, né, o mês do ano, abril. Isso, vamos colocar aqui, ó, mês. Então, quer dizer que eu tenho abril, E aí estão falando ação de abrir, e tenho abril, o mês, né? isso, que estão falando que é um substantivo no caso, né? Então, Exatamente. é um verbo, o outro um substantivo. Por isso que eles são escritos diferentes, certo? Sempre que você, criança, for escrever na sua casa e você estiver falando que você vai abrir a porta, você vai usar o abril com L, né? Não, né, Pro? Não? Não, se a gente está falando de um verbo, abrir, então é abril com U. Muito bem. E se eu falar assim, no mês de abril, eu vou estudar. Eu vou usar qual abril? E aí, pessoal? Conta aí pra mim agora, qual abril eu vou estudar? No Se eu mês? falar assim, que no mês de abril eu vou estudar, Com eu vou U? usar abril com U ou com L? Ó, já estão respondendo que é com a letra L. Muito bem. E se eu falar que eu preciso abrir, ele abriu a janela. E aí, com L ou com U no final? Ele abriu a janela. As crianças estão respondendo certinho da escola Luci Franco, muito bem. E ó, a aluna Lara, da professora Luana, disse que nesse caso é com U. Isso, porque é a ação, né, de abrir a janela, seria o verbo, muito bem. Vamos escrever uma regra ortográfica a partir do que foi estudado? Será que eles conseguem me mandar uma regra ortográfica? E aí, pessoal? Vamos criar uma regra a partir da aula de hoje? Nós vimos verbos, sabemos que os verbos são terminados com a letra U. Qual regra nós poderíamos criar? A professora Elaine disse, verbo de ação termina com U. Isso, uma boa regra. Então, pode anotar aí no seu material também. Colocar só verbos, porque na realidade o verbo ele pode ser ação, pode ser estado, pode ser um fenômeno e todos eles vão terminar com U, não é só os verbos de ação, né? Isso mesmo. Então, verbos terminam ali com a letra U, como a professora respondeu. Verbos terminam com a letra U. E essa regra, ela faz um resumo da nossa aula de hoje, né? Isso mesmo. Porque toda vez que eles forem usar um verbo, eles já sabem que esse verbo vai terminar com a letra U. Então, você já tem uma dica para saber se eu uso U ou L no final das palavras. Essa regra só serve para o final das palavras. Isso. E ó, estão dando outras sugestões ali, né? Verbo no passado, na terceira pessoa do singular, terminam com U também, né? Que como você disse, Isso. refere-se à terceira pessoa do singular. Muito Aí, legal. Complementando ali, L pode ser substantivo ou adjetivo. Sim, é que no caso do abril do mês, tratava-se de um substantivo. Mas Exatamente. Verbo é uma ação, quando estão no passado. Muito legal.
Ó, a professora Marisa disse que são boas dicas para gravar o assunto. Aí tem a síntese aqui, ó. Vimos que quando for verbo, o final da palavra será escrito com U. Mas aí eu vou deixar uma outra dica para vocês também. Que as palavras que terminam com U, quando nós vamos fazer o plural delas, e nós acrescentarmos apenas a letra S, essa palavra termina com U. E se a gente colocar a palavra no plural e precisar usar a terminação IS, essa palavra termina com L. Ah, algum professor tinha falado isso no chat, falando que quando a gente fosse utilizar o plural, um era o S e o outro IS, no caso. Exatamente. Então aqui, ó, anota essa dica também no seu caderninho. Se o plural for com S, significa que a minha palavra termina com U. Se no plural eu usar o IS, significa que a minha palavra termina com L. Ó, a professora Márcia falou que foi ela que disse isso. Obrigada, professora Márcia. Aí a professora Luísa está dando algumas sugestões de palavras. No caso, azul, o plural é com IS. Vamos colocar aqui, ó. Azul termina com L e o plural dele fica azuis. E aí ela deu outra sugestão de canal. E uma aqui de cima nós podemos colocar também, ó, céu, céus. Degrau. E também, né? Degraus. E aí fica... Várias sugestões estão dando, falando do pastel, né, que seria mudar, como termina em L, o plural com IS, então pastéis. Pastéis, muito bem. Muito legal essa aula, Pro. Então, vocês perceberam, né, que quando terminamos com a letra U, trata-se de um verbo ali na terceira pessoa do singular. Exatamente. Porque senão muda tudo, né? Aí, ó, diversas sugestões estão dando ali, ó. Chapéu, que aí ficaria chapéus. Anzol, anzóis. Anzóis. Carretel, carretéis. Muito legal, Muito né? bem. Como sugestão dessa aula, os alunos podem criar uma lista. Você pode colocar verbos. Os verbos vocês já sabem que é facinho, que todos os verbos vão terminar com o U, né? E aí vocês podem fazer também uma lista brincando com essas terminações. Se termina com S, eu vou usar o U. Se termina com IS no plural, eu uso o L. Cada estudante pode fazer isso no seu caderno, porque é um bom exercício para você ir guardando as regras, porque a nossa língua portuguesa ela tem muitas regras, muitos detalhes para a gente poder guardar. Por isso que às vezes se confunde, né? Com certeza. Então, gostei dessa sugestão aí de atividade. Buscar palavras, né? Isso. Que terminam ali em S, que aí é com L no final. E, quer dizer, IS com L no final. E S quer dizer com o U. Então, fica aí essa sugestão. Façam essa lista as listas de palavras aí. Manda pra gente, beleza? Quem prestou atenção no chat já apareceu várias. Então, o estudante que está atento aí no chat já viu várias dicas, né? Para você poder anotar no seu caderno. E aí anota a dica também. Quem não anotou a dica, é bom ter ela bem anotadinha. Quando você for escrever, você pode pegar o seu caderno, usar a sua dica, certo?